Esta casa deriva de uma encomenda peculiar. O cliente tinha visto outra obra minha na Costa Nova e pediu para fazer uma casa idêntica. Essa casa tinha uma localização interessante, de frente para o canal de Mira, junto ao Clube de Vela. A presença da água era determinante para o desenvolvimento do projeto. A paisagem, tal como nesta casa, impunha-se, como se impunha por causa dela e do plano de água, a luz. Então o programa resolveu-se de uma forma muito contida. Era uma casa de férias, um lote pequeno, e resultou num volume cúbico, assente sobre uma base ligeiramente elevada, aberto à ria e ao interior do lote. Foi uma caixa aberta com dois lados opostos, e como grandes aberturas que eram, havia a necessidade de controlar a luz e a curiosidade alheia. Daí surgiram as portadas de madeira, que ajudaram também a posicionar a casa em termos referenciais. Uma das preocupações era conseguir que a casa se relacionasse materialmente com a especificidade da Costa Nova. A madeira já era muito utilizada pelos pescadores nas casas e havia a memória dos palheiros de Mira ou da tocha, mas não era correto reproduzir esses modelos enquanto arquitetura. Interessava-me mais o material, a temperatura da madeira. Entretanto, ele veio mostrar-me o terreno desta casa e, claro, rapidamente se percebeu que este era um lugar diferente da Costa Nova e, sobretudo, o programa e o cliente, obviamente, sendo diferentes, dariam uma resposta diferente para o projeto. No início, houve alguma tendência para resolver os programas com a desconstrução volumétrica. As obras resolviam-se pela decomposição dos volumes e havia, e talvez ainda há hoje, uma vontade de conseguir construções que não se amarrassem aos lugares, que pudessem quase flutuar, que fossem construções transitórias, efêmeras, para que pudessem depois de usadas libertar-se do solo e deixá-lo livre. Desde há muito tempo que me preocupa esta construção maciça que se vai fazendo pelo território. Em alguns casos parece haver uma espécie de infestação pela construção e usar os lugares como utilizador mais do que como proprietário parece-me bastante melhor. A dificuldade cresceu nesta casa das Agras. Era um lugar muito bonito em termos paisagísticos, mas difícil em termos de luminosidade, porque é um pouco excessiva, e da visibilidade que ganha, e o cliente, no meio do processo, ainda me colocou uma dificuldade adicional, que foi não fazer uma casa, mas fazer duas. Para a configuração do lote, posicionar duas casas implicaria colocá-las de frente para a ria e de costas para as construções clandestinas, porque este lugar tinha tanto de belo como de descuidado. E esse posicionamento, nas primeiras experiências, descobriu-se ser desigual para duas casas. Um volume que podia ter sido mais regular complexificou-se, torceu-se para a possibilidade da equidade para as duas casas, ou seja, a luz e a paisagem resolveu-se de forma idêntica e, portanto, a casa norte procurou a luz nos ângulos quebrados e gerou a forma final. A topografia irregular permitiu utilizar de novo uma solução próxima dos volumes pousados sobre uma base regular. A cor aqui já não foi branca, porque o branco aqui seria muito visível à distância e, portanto, pretendia-se qualquer coisa bastante mais dissimulado na paisagem. Aliás, o tema da camuflagem interessa-me na arquitetura e, portanto, fazer desaparecer a casa à distância seria bastante mais positivo. E sim, isso acontece também noutras obras. Há uma que está quase a terminar e que esse sentido de descoberta também foi tentado no projeto. Embora esteja num território muito plano e incaracterístico, a Casa de Aradas apresenta uma forma expressiva ao longe. É formada por um conjunto de volumes que se abrem entre si, uma espécie de gretas profundas a sul, e, portanto, funciona como uma sucessão de volumes encastrados, e essa imagem depois, à medida que nos aproximamos, torna-se mais complexa. Há uma montagem quase intensiva do tijolo que demonstra uma construção mais cuidada para resolver os ângulos mais estranhos, até um pouco rebeldes, que ela apresenta. As formas livres acontecem agora com mais frequência. Agrada-me, sobretudo, que isso possa acontecer com espaços de alguma informalidade. Nas casas, os espaços comuns são muitas vezes resolvidos com isso em mente. Aqui nas Agras, o espaço do piso intermédio é muito fluido e livre. As pessoas podem percorrer os espaços de muitas maneiras e os compartimentos misturam-se. Acho importante que a família possa entrever-se, ou seja, a sala prolonga-se para a cozinha, relaciona-se com o escritório, o conjunto forma uma área comum quase sem fronteiras. Em cima, nos quartos, a situação altera-se. Há umas células que organizam os quartos e ainda assim há um espaço comum que tira partido da paisagem e remata a escada. É um espaço de estuário, quase um lugar onde desagoa a família à noite. Sim, este sentido líquido da arquitetura agrada-me cada vez mais. É como se pudéssemos ser sensíveis às alterações dos estados físicos e emocionais das pessoas.
No entanto, percebo que também a arquitetura e a construção poderão continuar a desempenhar um papel estabilizador no nosso horizonte diário. Também são necessários acoradouros para a nossa deriva, uma amarração que constrói a memória, nos dá alguma estabilidade. Por exemplo, em Guimarães, a Riva é um outro cais. Nasceu de um trabalho e de uma amarração simultâneos. O programa dividiu-se rapidamente entre edifício administrativo e oficina, porque a dificuldade do processo foi o timing que foi atribuído. Eram 15 meses entre o início do projeto e a finalização da obra. E isso obrigou a determinar muito rapidamente um sistema. E a modulação, o ritmo e até os materiais a usar definiram-se muito cedo. Depois foi trabalhar os dois corpos em conjunto, interessava-nos ligá-los, mas ao mesmo tempo possibilitar alguma autonomia entre eles. E, portanto, a oficina, que era muito ruidosa e não nos parecia nada natural, para a convivência com a administração separou-se e, portanto, daí nasceu um pátio intermédio que funciona como espaço de reunião. Os dois pisos desligaram-se formalmente entre si e geraram espaços desse deslizamento. Criaram circuitos que não estavam no programa, mas pareceram-nos necessários um percurso exterior coberto, periférico, e depois umas varandas a sul para conviverem com esse pátio. Só a cobertura do hangar é que se moldou à paisagem. As casas têm outra dificuldade. O cliente, o lugar e, desde logo, o envolvimento dos futuros utilizadores, que é bastante mais intenso. E por isso é necessário usar de grande diplomacia para garantir uma cumplicidade total do processo.